Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Sidley Herculano de Geografia e essa é a nossa continuidade sobre o tema de formação do território brasileiro. Para você que quer ir direto para o vídeo, vai para esse minuto daqui, porque eu preciso passar umas informações, porque tem muita gente que está chegando no canal e tudo mais, e para você também que já conhece a página, tá pegando os outros vídeos, é interessante também que você pegue essas informações. Mas, se você quiser ir direto, pega aqueles minutos ali, vai direto para a aula para iniciar, porque eu não quero te atrasar, ok? Bom, informações importantes aqui. Para você que está chegando agora no vídeo, estou vendo que está chegando muita gente aqui no canal, agradeço o feedback de vocês, tem me motivado bastante a dar continuidade nisso. Para quem está chegando agora no canal, saiba que a gente tem outras aulas sobre a cartografia e o território brasileiro. Então, vai nessas aulas, porque é muito legal que você faça a conexão entre esses temas. Perfeito? Então é muito importante isso. E o segundo ponto, que é para quem está maratonando os vídeos, né, tá querendo pegar em sequência um após o outro, eu peço desculpas porque eu não estou conseguindo manter uma constância de postar, por exemplo, sei lá, todos os dias ou a cada 2 dias, mas é porque eu, na verdade, não sou youtuber. Eu sou um professor, eu trabalho no presencial e aí conciliar a gravação com o trabalho presencial, com a elaboração aqui dos conteúdos, fica um pouco complicado na questão de tempo. Mas eu estou enviando os vídeos aqui, o conteúdo é 100% gratuito. E eu falei em outro vídeo que se você quiser uma lista de exercícios sobre esses temas que estão sendo abordados, você pode deixar o seu e-mail aqui nos comentários que eu passo para você. Aí o YouTube, ele tá meio que bloqueando, né, quem coloca o e-mail aí no comentário. Mas é só você não colocar o e-mail completo. Você, ao invés de colocar o .com, o .com.br, coloca só, sei lá, fulano@hotmail, fulano@gmail, né, que aí você consegue burlar um pouquinho isso daí que o YouTube, ele acaba embarreirando, beleza? Então vamos lá. A gente veio falando sobre a formação do território brasileiro, vimos que o território do Brasil é o 5º maior do mundo em dimensões territoriais e que com o tempo ele foi sendo construído. Quando a gente fala da construção do território, a gente tem que lembrar de 3 períodos: o período colonial, o período imperial e o período republicano. A gente parou no período imperial, a gente terminou destrinchando como que era a organização política e como que ocorreu a evolução das fronteiras do Brasil nesse período do Império. Então, só para poder te lembrar um pouquinho, para você que veio de outra aula, né, que viu a aula um pouco tempo a mais, há 3 dias atrás, só para poder te lembrar. Bom, o Brasil Império é quando o Brasil ele fica independente, ou seja, ele deixa de ser uma colônia, deixa de ser um território de Portugal e passa a ter autonomia, soberania política. Só que a gente tem que lembrar que o Império do Brasil, ele engloba diferentes povos, né, dentro do território brasileiro, com contrastes regionais muito significativos. Ok? Então, a maior dificuldade do Império do Brasil, quando ele se consolidou, foi manter a unidade, ou seja, manter todo mundo unido, porque várias revoltas já tinham acontecido no período colonial. Então, como forma de manter essa ordem dentro do Brasil e a unidade, foi criada toda uma cultura dentro da imagem do Império, saca? Foi, vamos dizer assim, entre aspas, forjado uma identidade nacional para que a população ela quisesse ou fosse meio que, né, condicionada a se manter dentro do poder imperial. Só que para poder ter um maior controle sobre isso e manter a ordem de fato, nem que para isso tenha que ser usada a força, tivesse que ser usada a força, foi criado o poder moderador. O poder moderador, ele basicamente centralizava o poder político nas mãos, na figura do chefe de Estado, o imperador do Brasil. No primeiro momento vai ser Dom Pedro I, depois você vai ter o período chamado regencial e depois Dom Pedro II. Mas como a história não cai na sua prova, não tem muita necessidade de você aprofundar nisso, ok? Mas grava a seguinte definição sobre a forma de Estado do Brasil no período imperial. O Brasil era um Estado unitário, ok? Um poder fortemente centralizado que fazia com que as províncias, que eram os territórios que pertenciam ao Brasil, eles ficassem sempre subordinados ao poder moderador, beleza? Isso é muito importante para sua prova. Essa forma de Estado, ela pode cair para você poder, de fato, conseguir relacionar a esse momento do Império, ok? Então, nós já iniciamos aqui o nosso período republicano, beleza? Chegamos ao 3º período do Brasil. O período republicano, ele se inicia em 1889, 1889 e tá até os dias atuais, de 1889 até os dias de hoje. Gente,
O período republicano se inicia nesse ano de 1889 com a proclamação da República, que a gente comemora no dia 15 de novembro, ok? O que significa a proclamação da República? É quando o Brasil ele muda o seu sistema, sua forma de administração. A gente deixa de ser um império e passa a ser um Estado republicano. Aqui eu coloquei no primeiro tópico que foi iniciado em 1889 com a proclamação da República, o que decretou o fim do Império do Brasil. Isso significa que a gente não tinha mais o poder concentrado diretamente na mão de um chefe de Estado, de uma figura da monarquia. Então o Brasil deixa de ser um Estado monárquico, passa a ser um Estado republicano. E aí, obviamente, que quem vai começar a tomar as diretrizes dentro do Brasil é o povo, mas não todo o povo, né? Isso aí a história mostra muito. Não tinha participação popular de todo mundo para poder, obviamente, ter essa forma de até mesmo eleger os seus políticos. Mas isso é uma outra história, isso aí é um outro ponto. Beleza, mas para poder a gente virar uma república, a gente tem que apagar um pouco os traços do império, correto? Então, para isso, foi elaborada em 1891 uma Constituição. Foi a primeira Constituição da República do Brasil. Lembra da primeira Constituição do Brasil, que foi no Império, 1824? Beleza, aqui eu tenho a primeira Constituição, só que do período republicano brasileiro, ok? Então, a gente vai ter como principal característica dessa Constituição um caráter promulgado. O que significa isso? O caráter promulgado é quando eu tenho uma participação de uma junta que vai elaborar, que vai fazer com que a Constituição ela seja debatida, ela seja discutida. Ou seja, eu tive uma participação de alguns setores da sociedade. Se você parar para comparar com a Constituição do Império, eu disse para você que o caráter dela era outorgado, que foi imposta. Não teve nenhum tipo de participação da população ou de nenhuma camada da população relevante para poder fazer ali, reger as normas do Brasil. Então, a diferença entre a Constituição outorgada do Império, imposta, e promulgada da República, que teve uma participação mais popular, é um caráter de maior, maior conservação das camadas da população, quase que como um todo. Na verdade, não era muita gente que tinha participação na questão política do Brasil, não, mas já é um pouco melhor do que era no Império. Beleza? Tranquilo? Bom, como características dessa Constituição, nós vamos ter aqui o fim do poder moderador. Ou seja, antes, tudo tinha uma decisão mais centralizada no chefe de Estado. Só que agora, como o Império caiu e o chefe de Estado também caiu, a gente não vai ter um poder soberano na mão de uma pessoa. Nós vamos ter o poder mais descentralizado, ok? Então, antes, o poder moderador centralizava o poder nas decisões do chefe de Estado, e agora, com o fim desse poder moderador, ninguém, entre aspas, manda no Brasil. Beleza? Agora, como que o Brasil, então, debate a sua política, debate as suas diretrizes, faz com que, de certa maneira, as coisas possam avançar? Se não tem ninguém no controle direto. Bom, gente, vem comigo. Olha aqui. Aqui eu vou ter as províncias que eram centralizadas no poder moderador, elas virando estados-membros da nossa atual federação. Então, quando eu falo de federação, eu falo de uma outra forma de Estado, ok? Forma de Estado. Nessa forma, o Brasil ele é administrado de maneira descentralizada. Eu vou ter vários estados, cada um desses estados vai ter uma autonomia política e cada um vai poder elaborar as suas próprias leis. É claro que nós temos um poder federal que vai ser o poder mais central do Brasil. Entretanto, os estados eles têm uma relativa autonomia para conseguir propor as suas próprias medidas internas dentro dos seus limites territoriais, ok? Então, por exemplo, eu tenho leis no estado de São Paulo que não valem dentro do estado do Rio de Janeiro, ou no estado de Minas Gerais, ou no estado de Goiás, saca? Tem leis diferentes sobre a questão da educação, a questão da segurança pública, da saúde. Então, são formas de você ter ali a regência por cada estado de maneira descentralizada, cada um com a sua autonomia. A título de exemplo, imagina só que, de repente, você, seus irmãos moravam dentro da casa dos seus pais, beleza?
e que cada um resolveu fazer uma casa dentro do terreno. Você não concorda que dentro das casas que tem dentro desse terreno, correto? Cada um manda na sua? Tem a casa do seu irmão, a casa da sua irmã, a casa da sua outra irmã, a casa do seu outro irmão e a casa dos seus pais. Cada um não manda na sua? Beleza. Só que como o terreno é dos seus pais, quem tem o maior controle sobre tudo são os seus pais. Mas como você fez a sua própria casa, ainda que dentro do terreno, quem manda na sua casa é você. Você tem um filho, por exemplo, você fala, não vai comer biscoito antes da janta. Nenhum dos seus irmãos e os seus pais também não podem chegar e desmoralizar você na frente do seu filho, porque dentro da casa que você mora, quem manda é você. Então, basicamente é isso, entende? Um poder muito mais descentralizado. Na Federação Brasileira, os estados têm maior autonomia, diferente do Império, onde as províncias, que não eram estados ainda, estavam subordinadas ao poder moderador, que praticamente comandava tudo e decidia o que cada província deveria seguir. Perfeito? Belezinha? Então, a gente muda de uma forma de estado, que era um estado unitário, para agora, no Brasil República, nós termos uma forma de estado que é federalista ou federativo. Isso é o conceito de federação, um estado mais descentralizado com maior autonomia entre as suas unidades federativas. Beleza? Suave? De boa? Olha só, Barão de Rio Branco. Esse cara foi importante. Eu não vou aprofundar muito nele, mas ele foi um cara relevante, tá? O Barão de Rio Branco delimitou as fronteiras finais do território, através da diplomacia, principalmente. Ele foi conseguindo fazer acordos com outros países. E o que mais marcou o Barão de Rio Branco foi a compra do Acre. O Acre era um território que pertencia à Bolívia. E aí o Brasil, depois, claro, de muitas conjunturas que eu não vou aprofundar aqui porque não vai cair na sua prova, o Brasil acabou comprando o território do Acre da Bolívia, fazendo um acordo por ele. E dessa forma nós delimitamos as nossas últimas fronteiras do Brasil. Para ter uma ideia, o Acre ele foi o último território que o Brasil anexou. Foi praticamente a última das fronteiras que o Brasil conseguiu, né, definir aqui para o seu território. 1903 foi o ano da compra do Acre. E quem fez com que isso fosse possível foi o Barão de Rio Branco. Ok? Por isso que a capital do Acre ela é Rio Branco. Suave, gente? Tá de boa? Se você estiver gostando do vídeo, é a hora de curtir, ok? Se não estiver gostando, de repente depois eu te convenço a curtir. Bom, vamos falar do sistema de governo do Brasil. O Brasil passa a ser uma república federativa presidencialista, ok? Ou seja, nós temos a figura do presidente. Existem outras formas de você organizar esse poder, vamos dizer assim, político, tá? Existe a forma do parlamentarismo, por exemplo, onde tem o presidente, porém, ele indica um primeiro-ministro. Aqui no Brasil a gente vai ter um regime presidencialista. Só em um momento que a gente vai ter um sistema mais parlamentar, mas não vem ao caso porque provavelmente essa prova não vai aprofundar nesse detalhe dessa história. Ok? Segundo ponto, as unidades federativas mantêm relativa autonomia. Gente, o que é unidade federativa? Gente, unidade federativa é parte da federação. São todos os nossos estados que têm autonomia dentro da Federação Brasileira, ok? No total, nós temos 26 diferentes estados. Exemplo, o Acre, Roraima, Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, todos esses são os nossos estados. Cada um tem a sua autonomia. Então a gente vai chamar esses estados de unidades federativas. Fazem parte da Federação Brasileira. Entretanto, eu vou ter um Distrito Federal, ok? O Distrito Federal, que vai ser a sede do poder político brasileiro, ok? A sede, sobretudo, do governo federal do Brasil, também vai ser uma unidade federativa. Muito embora o Distrito Federal não vai ser um estado, ok? O nosso Distrito Federal, ele está inserido dentro do estado de Goiás, ok? Então ele não é um estado próprio. Mas o Distrito Federal, ele tem a soberania, mesmo que esteja dentro do território do estado de Goiás. Beleza? Então, por isso que a gente chama o Brasil de uma república federativa, onde eu tenho 26 unidades federativas e um Distrito Federal que também tem autonomia política. Beleza? O Distrito Federal, que hoje nós conhecemos, né, ali Brasília e os arredores, ele foi definido pelo Juscelino Kubitschek em 1960, ok?
Brasília vai ser a sede do poder político federal, vai administrar ali algumas cidades satélites, algumas áreas, né, que englobam sua região metropolitana e engloba todo esse Distrito Federal autônomo no Brasil. Tá gostando? Beleza? Vamos continuar. Olha só, o poder executivo ele pode se dividir em federal, estadual e municipal. Poder executivo federal é a figura do presidente. Poder executivo estadual é a figura do governador do estado. E o poder, né, executivo municipal vai ser o prefeito da sua cidade. Hoje nós podemos perceber que nós conseguimos eleger essas pessoas. E, né, não vou ficar entrando em detalhes, mas a gente, né, elege muito mal em diferentes estados, em diferentes políticos. Entretanto, a gente sabe que a gente pelo menos tem o poder para poder conseguir ter essa decisão. No passado a gente não tinha isso, correto? Lá no Império, por exemplo, a população não era consultada, entende? E fora outros períodos do Brasil, os períodos de ditadura, por exemplo, com Vargas, com os militares, que a gente também vê que a população não teve tanta participação nisso. Mas fato é que eu tenho o poder executivo, que é eleito por voto direto. Olha aqui, ó, voto direto, a população vota nele a cada 4 anos. E também temos outros poderes, o legislativo, que vai ser compreendido, por exemplo, pelos vereadores em escala municipal, pelos deputados e senadores em escala estadual, correto? Então nós vamos ter ali, né, o poder legislativo que trata de criar as nossas leis. E também temos o judiciário, que vai ser o poder que tende a julgar, colocar essas leis, não é, para serem julgadas e definidas mediante a leitura da nossa Constituição. Ok? Perfeito? De boa? Olha só, outro ponto importante. Meu Deus do céu, mosquito. Opa, será que apareceu aqui na figura? Os mosquitos estão ficando muito grandes, cara, ultimamente. E aí tu compra aqueles aerosol, tá ligado? Os mosquitos parece que fica drogado e não morre, não. O mosquito grandão passou aqui, cara. Misericórdia. Olha só. A Constituição atual foi promulgada em 1988, ok? É a Constituição que é do Brasil até os dias de hoje. E o sistema político, o regime político, é a democracia, perfeito? Nós conseguimos ter a liberdade de expressão, nós conseguimos eleger os nossos representantes, ou seja, nós temos ali a consulta popular. Essa Constituição de 88 é a Constituição chamada de cidadã, porque ela vai admitir que todas as pessoas possam participar desse sistema, desse projeto político brasileiro. Beleza? Suave? Tranquilo até aí? Então vamos passar. Olha só, faixa de fronteira terrestre. Isso daqui, gente, provavelmente não vai cair na sua prova. Mas eu acho interessante falar, porque toda essa área daqui que você está vendo em cor de abóbora, ok? É a nossa faixa de fronteira. É onde o governo federal, olha aqui, ó, governo federal, ele age para proteger o Brasil. Aqui eu vou ter o governo federal ele conseguindo utilizar das próprias forças armadas, inclusive, para conseguir ter ali soberania sobre essas áreas. Inclusive, para poder definir leis próprias, patrulhar essas áreas, até porque a gente tem fronteira, gente, com quase todos os países aqui do continente, correto? Então a gente precisa patrulhar essas fronteiras. E são fronteiras muito porosas, ou seja, há uma dificuldade de você conseguir em toda a sua totalidade patrulhar, fiscalizar, entre outras situações. Então, por isso que não fica a cargo dos estados atuar nessas áreas. Por exemplo, olha aqui o estado de Rondônia, gente. Aqui você está vendo que tem uma fronteira bem grande com a Bolívia. Só que o estado de Rondônia não vai ter tanta autonomia nessa faixa de fronteira aí. Quem vai atuar vai ser o governo federal. Com o intuito, claro, de fiscalizar, de orientar e conseguir defender o território brasileiro. Beleza? Suave? E temos outros ali estados que também estão com parte do seu território nessas faixas de fronteira. Avançando aqui, temos a regionalização do Brasil. Gente, vamos parar para pensar. O Brasil tem 26 estados, um Distrito Federal, quinto maior país do mundo. Cara, já pensou se você tivesse aqui na escola ou aqui nesse vídeo estudar cada um dos estados do Brasil de maneira individual? Seria cansativo, né? Seria muito trabalhoso, correto? Então, como uma forma de tentar conhecer melhor o Brasil, conseguir estudar melhor o território, a proposta de regionalização acontece. Regionalizar é agrupar. E você agrupa a partir das características comuns mediante ao seu território, que vai ser, obviamente, ali explorado bastante. Por exemplo, uma forma de você regionalizar o mundo é através dos continentes.
correto? Você tem as Américas, você tem a África, você tem a Europa. Isso é regionalizar, isso é agrupar. E cada um desses continentes tem características muito particulares entre todos os países que lá, né, existem. Não é? A mesma coisa turmas. Você agrupa as turmas mediante a idade dos alunos, a competência dos mesmos, mediante o curso que esses alunos eles vão seguir ou fazer. Então isso é regionalizar, é você agrupar para conseguir atender o coletivo, para conseguir estudar de uma maneira mais consolidada e não individualizada. E aí você obviamente visa, não é, uma melhor compreensão sobre aquilo que você está estudando. A regionalização mais importante que você tem que saber, embora a gente vá falar de outras, é a do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão mais importante do Brasil. Coloquei aqui que a regionalização do IBGE é feita com base nos aspectos físicos, econômicos, culturais e sociais, ok? Então o IBGE ele vai olhar para todos os estados do Brasil, vai olhar os aspectos culturais, sociais, econômicos e físicos, tipo a questão do clima, da vegetação, da paisagem no geral, e vai agrupar todos esses estados para poder conseguir estudá-los. E dessa forma, o IBGE ele cria 5 grandes regiões. Guarda isso, 5 regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Repara que nesse mapinha temos ali a legenda para você conseguir identificar cada região. E aí fica aqui um desafio. Responde aí de forma mental. Quando você pensa na região norte do Brasil, que é aquela que está em verde, qual aspecto físico que você tem que engloba todos aqueles estados? Pará, Amapá, Roraima, Rondônia. Você pensou em Amazônia? Então é isso mesmo. Quando você pensa no sul, por exemplo, lá em azul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, qual aspecto físico, natural que você logo pensa nesses 3 estados? Pensa no frio, né? Com certeza. Eu tenho um frio tão grande, por exemplo, em outros estados do Brasil, se não os do sul? Difícil, né? Então, por isso que a gente agrupa o sul. Quando você pensa no Nordeste, por exemplo, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, você lembra do quê? O que tem em comum entre esses estados? Pensou na seca? Pensou no semiárido nordestino? Então, é isso daí mesmo. É importante a gente saber que a seca não acontece em todo o Nordeste não, tá? É só no polígono das secas no semiárido nordestino. Tranquilo? Beleza. No Centro-Oeste você logo vai pensar no Cerrado, não é? Mato Grosso do Sul, Goiás, o Grande Cerradão, o Planalto Central brasileiro também é um importante aspecto físico. E o Sudeste, embora muita gente possa pensar que o que engloba tudo é a violência, não é não, tá? É o relevo de mar de morros, da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, entre outros conjuntos de serra que a gente vai ter ali no Espírito Santo, em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro. Então, eu basicamente consegui ali regionalizar mediante os aspectos naturais de cada um desses complexos. Beleza? O IBGE fez isso. Olha só, cada uma dessas regiões apresenta características próprias que refletem a diversidade do país. É isso que o IBGE fez. Tranquilo? Então essa é a regionalização mais importante do Brasil, gente. Agrupamento em 5 diferentes estados, 5 diferentes regiões, 26 estados em 5 diferentes regiões. Perfeito? O IBGE ele fez esse primeiro tipo de regionalização do Brasil. Outro tipo de regionalização, de agrupamento, foi realizado pelo Pedro Pinchas Geiger. Nós vamos chamar de regionalização geoeconômica. Coloquei aqui. Pedro Pinchas Geiger propôs em 67 uma regionalização do Brasil que se tornou bastante influente, diferenciando-se das classificações anteriores, no caso do IBGE, por basear-se em critérios, olha aqui, ó, socioeconômicos, ao invés de aspectos apenas naturais. O Pedro Pinchas, gente, ele enxergou no Brasil que o Brasil, ele na verdade, ele pode ser estudado mediante a riqueza produzida por cada região. E o Pedro Pinchas percebeu que o Brasil ele se dividia muito do que era o passado, do que era o presente e do que seria o futuro. E assim o Pedro Pinchas, ele elaborou uma regionalização onde o Brasil ele é diferenciado em 3 diferentes complexos, que são, tá aqui, ó, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Perdão, gente. Você está vendo essa imagenzinha aí do lado? 3 diferentes complexos. Se a gente parar para pensar, a forma econômica de a gente entender esses processos em cada um desses complexos mostra para a gente que o Nordeste é uma região de passado colonial, a região mais importante do período colonial brasileiro.
O Centro-Sul, que engloba aqui o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste, é a nossa atual região dinâmica na questão de produção industrial, de produção agropecuária. O Sul, o Sudeste, muito fortes. As principais cidades do Brasil estão no Centro-Sul: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, correto? Então a gente observa que atualmente é esse o eixo econômico. E lá em 67, quando o Pedro Pinches fez essa regionalização, ele enxergou que a Amazônia seria a última área que iria se desenvolver no Brasil. E a partir dali, os militares, a partir dos anos 60, eles começam a fazer vários investimentos para a Amazônia. Rodovias, polos industriais, projetos de mineração. E aí a Amazônia começa a ser, planejada para um desenvolvimento. Então foi isso que o Pedro Pinches enxergou nessa divisão geoeconômica do Brasil. Ok? Agora, eu quero te chamar a atenção, perdão, gente, para você comparar os dois mapas. Repara aqui no mapa aqui do IBGE, a gente vai ter cada estado pertencendo apenas a uma região. Repara ali, Tocantins está apenas dentro da região norte do Brasil. Mato Grosso está dentro da região centro-oeste, todo Mato Grosso. Então, um estado está pertencendo apenas a uma região. Já na regionalização geoeconômica, você vê o seguinte, que tem uma linha ali que às vezes divide um estado. Então, um estado pode ocupar mais de um complexo regional. Eu chamo a atenção para você aqui para 3 estados. O estado do Maranhão, o estado de Minas Gerais e o estado do Mato Grosso, ok? Esses 3 estados, eles pertencem a mais de uma região. Aí você me pergunta, por que isso, professor? É porque nem sempre a dinâmica de um estado está totalmente inserida na dinâmica econômica ou natural de uma região. Por exemplo, o norte de Minas Gerais, que está lá na região Nordeste, ele tem muito mais a ver com o Nordeste do que com o Centro-Sul. Porque o norte de Minas tem também características da seca do semiárido. O norte de Minas também tem problemas no seu desenvolvimento humano que são seríssimos. O desenvolvimento econômico é mais baixo também no norte de Minas. Então, para planejar melhor, para estudar melhor o estado de Minas Gerais, foi melhor você colocar o norte de Minas mais ligado ao Nordeste, que tem uma dinâmica parecida, ao invés de associá-lo ao Centro-Sul. Um outro exemplo é aqui em Mato Grosso, gente, no estado do Mato Grosso. Repara ali, a parte amarela está ligada à Amazônia, porque aquele norte de Mato Grosso tem floresta amazônica. Já o Centro-Sul de Mato Grosso, principalmente a porção sul do Mato Grosso, ele vai ter uma dinâmica muito mais parecida com o desenvolvimento da soja, da pecuária, que vai ser muito comum no Centro-Oeste do Brasil e, consequentemente, vai estar no Centro-Sul. Beleza? Então, essa é a comparação, a reflexão que eu falo para você. Eu sei que eu posso estar falando aqui bem rápido, mas é porque é muito assunto, muito conteúdo, e eu não quero ter que fazer um terceiro vídeo para te cansar sobre esse tema. Acabando essa aula daqui, a gente já vai entrar na geografia física, abordando ali clima, vegetação, relevo, maravilha para você fazer a prova dos Correios. Deixe seu comentário aqui, deixe seu feedback se você está gostando. Se você não está gostando, também deixe, tá? Porque de repente eu posso melhorar em alguma coisa. Bom, regionalização do Brasil, tá? Outra regionalização é a econômica. Essa é a última, tá, gente? Pra gente poder acabar. Essa regionalização do Brasil é segundo o geógrafo Milton Santos. Entretanto, eu também tenho a colaboração da Maria Laura Silveira, ok? Essa regionalização do Brasil, ela vem na década de 1990, tá? É bem recente. O Milton Santos, ele é um cara muito respeitado a nível mundial e ele é brasileiro, ok? Os estudos principalmente ligados ao meio técnico, científico e informacional e os impactos da globalização, no território do Brasil e do mundo. Então é um cara muito respeitado. Beleza? Tranquilo? Aqui ele vai dividir o território em, olha aqui, 4 regiões, baseando-se nos aspectos econômicos, sociais e territoriais que refletem, olha a palavra-chave aqui, as desigualdades do desenvolvimento. Então, se o IBGE ele se baseou em dados, sejam naturais, sejam dados sociais e econômicos, e o Pedro Pinches se baseou principalmente na história, os aspectos socioeconômicos de cada complexo, aqui ele vai observar como que a economia ela se desenvolveu no Brasil e como que essa economia, ao se desenvolver, causou tantas desigualdades entre os diferentes complexos. Beleza?
O Milton Santos, ele vai, olha aqui, ó, considerar a interação entre o território e os diferentes níveis de infraestrutura, tecnologia, mercado, integração com o mercado global. Até porque, gente, quando a gente fala de globalização, de desenvolvimento, de tecnologia, a gente sabe que não é no Brasil como um todo. Correto? A gente sabe que aqui, por exemplo, no Sudeste, você vai ter uma força muito grande de desenvolvimento de tecnologia. Não vamos ter essa mesma força, por exemplo, na região Norte. Entende? Gera uma desigualdade, não gera? Outro ponto, a questão do desenvolvimento humano. Ora, o sul do Brasil tem desenvolvimento humano muito bacana, que vai ser baseado em 3 pilares: expectativa de vida, renda per capita, nível de escolaridade ou instrução, que forma o nosso IDH. No sul, isso é muito melhor do que, por exemplo, o Nordeste. Então, olha a desigualdade aí, como ela também é refletida no Brasil. Entende? E Milton Santos enxergou isso. E por isso, perdão, ele vai dividir o Brasil em 4 Brasis. Guarda isso, porque isso pode cair na sua prova. Quando falar de 4 Brasis, você pode, de repente, ter que associar à dinâmica do Milton Santos. Esses 4 Brasis são a região da Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e a região concentrada. Beleza? Então eu tenho ali, por exemplo, a região da Amazônia em verde, o Centro-Oeste em amarelo, o Nordeste em laranja e a concentrada, que é aquela que você mais tem que, de fato, ter uma atenção, ela engloba o Sul e o Sudeste do Brasil em uma só região. Mostrando que a tecnologia, que os recursos financeiros, eles estão mais concentrados nessa região. Enquanto que as demais, elas apresentam ainda traços muito pouco significativos de modernização e desenvolvimento econômico. Beleza, gente? Tranquilo? Então essa regionalização reflete sobretudo as desigualdades espaciais propostas no Brasil pelo Milton Santos e baseados no meio técnico, científico e informacional, beleza? Só para você poder fixar aí direitinho. Gente, gostaria muito de aprofundar mais com vocês. Para ter uma ideia, quando eu dou essa aula no presencial, a aula se estende por mais de 1 hora, entendeu? Aqui a gente está chegando a 32 minutos. Gostaria muito de aprofundar mais com vocês, mas o vídeo não pode ficar muito longo para não ficar cansativo também para os seus estudos. E essa prova, ela não vai cobrar de uma forma tão aprofundada, com certeza. Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí. Tem um mosquito aqui muito sinistro que tá indo aqui na minha perna, né? Eu tô aqui controlando para não dar umas porradas no mosquito aqui, mas aí ia sair o áudio aí para vocês e não ia ficar muito bacana. Mas se você gostou, fala aqui comigo. Se você não gostou, fala aqui comigo também. Se quiser uma lista de exercícios, deixa o seu e-mail aqui, daquele jeito que a gente falou no início. Tamo junto, grande abraço.